Então, boa noite, pessoal. Só para lembrar a aula de hoje, a gente vai, então, iniciar a análise da equação de Schrödinger em três dimensões, né? Até a aula passada, a gente estava analisando os potenciais unidimensionais, né? os movimentos em uma dimensão. A gente vai fazer agora a análise completa em três dimensões. Na aula de hoje, eu vou fazer apenas o caso da partícula livre e o caso da partícula numa caixa. A aula que vem, a gente faz o oscilador harmônico. Então, aqui está a extrapolação da equação de Schrödinger, né, a extensão da equação de Schrödinger para o caso tridimensional. No caso da equação de Schrödinger, dependente do tempo, né? Então, aqui a função de onda a função de onda psi, né, depende, então, das coordenadas, não só da coordenada x, mas também das outras coordenadas cartesianas. Toda a análise que a gente vai fazer até o átomo de hidrogênio, a gente vai ainda considerar coordenadas cartesianas, tá? Então, a gente pode trocar de coordenadas se for mais conveniente. Mas aqui, então, a função de onda psi depende das coordenadas, todas elas, né, coordenadas espaciais, e do tempo, no caso geral, né. E aqui a gente está usando coordenadas cartesianas inicialmente, né. O potencial, claro, no caso tridimensional, né, também vai ter, no caso geral completo, né. Ele pode depender das coordenadas, mas também pode depender explicitamente do tempo, se for do campo não conservativo, por exemplo, né. Mas a equação de Schrödinger dependente do tempo é exatamente igual à equação de Schrödinger dependente do tempo unidimensional, né? A única mudança que vai ocorrer aqui explicitamente é nas derivadas de segunda ordem aqui, né? No lado esquerdo, a gente tem a derivada da função de onda, agora depende das coordenadas do tempo, né? Três coordenadas, né? A derivada temporal, mas no lado direito, no caso dimensional, teríamos só a derivada ordinária de segunda ordem da função de onda, porque a função de onda dependia só de uma variável, né, a variável x. Aqui, como a função de onda é uma função de várias variáveis, né, o termo que inclui as derivadas de segunda ordem são tomadas na função psi em cada uma das coordenadas cartesianas, né, x, y e z. Né? E claro, o potencial está aqui já escrito em termos das coordenadas também e pode eventualmente depender do tempo, né? Certo? Isso vale para uma partícula única, um campo, né? Mas também pode ser também escrita para um sistema de duas partículas, né? Lá em mecânica clássica a gente tem um sistema de duas partículas interagindo com par, ação e reação, né? A gente lembra que ao invés de trabalhar com as coordenadas individuais das duas partículas, a gente pode trabalhar em termos do centro de massa do sistema e da distância relativa, né, entre uma partícula e outra, né. Então, eu vou só dar uma reescrita na equação de Schrödinger dependendo do tempo, neste caso mais geral, não só de uma partícula, mas no caso de duas partículas. Eu estou fazendo essa análise específica de interação de duas partículas porque a ideia daquele 3D é a gente entender como é que funciona a solução da equação de Schrödinger quando a gente quer fazer o átomo de hidrogênio, né. No caso do átomo de hidrogênio, ele tem um sistema de duas partículas, né? Tem uma partícula massiva, que é o próton, que está no núcleo, e uma partícula mais leve, que está orbitando, está sentindo a interação colombiana atrativa deste núcleo, que são os elétrons, né? Então, é importante a gente já tratar um sistema de duas partículas já de antemão, né? Então, eu posso tratar a partícula única com massa m, ou um sistema de duas partículas, cada uma delas tem as suas coordenadas individuais, né? Chamando de partícula A e B, cada uma com as suas massas, né? A gente pode tratar o sistema, a dinâmica toda, né, dada em termos do vetor distância relativa e da massa chamada massa relativa do sistema, né? A gente viu lá no átomo de hidrogênio, lá no modelo de Bohr, né? Então, basicamente é um sistema de duas partículas, né? Então, x, y e z vão, no nosso caso, né, no caso de duas partículas, A e B, vão designar, então, as coordenadas relativas, né, de uma partícula relativa a outra. Em geral, o x, y, z são as coordenadas da partícula menos massiva relativa à partícula mais massiva que é colocada na origem. Em geral, o centro de massa acima das partículas é muito mais massiva que a outra, está basicamente muito, muito próximo da partícula mais massiva, e lá a gente coloca a origem do sistema de coordenadas. Então, eu vou descrever de maneira compacta as coordenadas, né, da partícula, na verdade, da massa reduzida do sistema, né, pelo vetor R, né. Lembrando que o vetor R é o vetor de diferença entre os vetores das duas partículas, né, e o vetor R, em coordenadas cartesianas, tem as componentes cartesianas x, y e z, certo?
Lembrando que se eu estou trabalhando num sistema de duas partículas, a massa do sistema é a massa reduzida, né, que é definida dessa forma, né? O produto das massas dividido pela soma das massas. A gente mostrou já, vocês fizeram já exercícios, N exercícios desses, né? Que a massa reduzida do sistema basicamente é a massa da partícula mais leve, se a outra, né, é muito, muito mais pesada. No caso do átomo de hidrogênio, a massa do próton é 2.000 vezes mais pesada do que mais massiva que o elétron, e basicamente a massa reduzida do sistema é a massa reduzida do sistema é a massa do elétron, basicamente, né? 99,9% da massa do elétron. Claro que se eu estou com sistemas onde a relação das massas não é bem esta, né, aí tem que tomar cuidado, né? Ao invés de massa M, tem que realmente colocar a massa reduzida do sistema. Né? Então, esta aqui é a equação de Schrödinger, já com a notação compacta, né, das distâncias, das posições dadas pelo vetor posição, né? Vetor posição R, cujas componentes cartesianas são as coordenadas da partícula em coordenadas cartesianas. Esta é a cara daquela equação, eu só troquei ali a massa M por a massa reduzida do sistema, né? Tanto a função de onda quanto o potencial, então depende das coordenadas, x, y, z, que está escrita aqui na forma compacta, na forma do vetor posição, né? Vetor posição da partícula, se a partícula é única, o vetor posição, o vetor distância relativa, se for o caso de duas partículas, né? E o potencial também está escrito em termos da posição e do tempo, né? Aqui as derivadas de segunda ordem, nessa maneira aqui, né? Tomadas sobre todas as coordenadas. Eu viro um operador diferencial. Vocês estão vendo aqui que o termo das derivadas segundas está aqui, né? E a gente tem esse símbolo aqui, que é o nabla 2, né? O operador nabla 2, que é o operador laplaciano. Então aqui eu estou calculando o laplaciano da função de onda aqui no lado direito. O laplaciano da função de onda é a aplicação do operador laplaciano sobre a função de onda que depende das coordenadas e do tempo. E o laplaciano é um operador nas coordenadas, né? Coordenadas cartesianas, aqui no caso. Aqui eu coloquei para vocês a expressão do operador laplaciano, nabla 2, em coordenadas cartesianas. Aí tem outra forma em coordenadas esféricas, por exemplo. Mas aqui a gente está trabalhando em cartesianas, está a forma cartesiana dele. Só para compactar um pouco a notação, para não ficar escrevendo as três, derivadas segunda, né? Parciais, né? Lembrando. Derivadas parciais, porque a φ é uma função de várias variáveis agora. Né? Não deixam de ser ordinárias para ser parciais agora, no nosso caso. No caso 1D era ordinária porque a função de onda dependia só de uma variável. Aqui. Depende de três, né, coordenadas. Então aqui está a equação de Schrödinger dependente do tempo, então tem toda a dependência temporal e espacial dado por essa equação. Se eu estou com partícula única, o μ é trocado pela massa, né, e assim por diante. E claro, a partícula mais massiva está correspondendo à origem do sistema de coordenadas. Se a gente tem o caso particular, né, que é potenciais campos conservativos, né? Para os campos conservativos, a função a energia potencial não depende explicitamente do tempo. No caso aqui 3D, então a energia potencial apenas depende das coordenadas. Isso caracteriza sistemas conservativos, né? A gente já mostrou que a gente, no caso unidimensional, se a gente tem sistemas conservativos, onde a U não depende do tempo explicitamente, né? A gente pode fazer separação de variável na função de onda, né? Separa a parte espacial da parte temporal. E a gente mostrou que a dependência temporal da função de onda para sistemas conservativos é geral e única, né? A gente tem uma única função, que é uma função exponencial complexa, onde o expoente dessa exponencial complexa envolve a energia total do sistema. Né? Então, para todos os sistemas conservativos, a dependência temporal é sempre a mesma, né? A dependência temporal é dada pela função e na menos i, e sobre h cortado, t, onde e sobre h cortado é ômega, né? A frequência angular, né? do sistema, né? Da partícula. Certo? E depois a parte espacial está fatorada, né? Lembrando aqui como é que é a cara geral, em 3D agora, né? De como é que é a função de onda completa, posição e tempo, de uma partícula, se essa partícula está sujeita a um campo de força central. Eu consigo fatorar, então, a parte espacial, vou chamar a função φ das coordenadas, então a φ de R, né? Só a função das coordenadas espaciais e a dependência espacial temporal explícita aqui na forma proporcional à energia. Os sistemas desse tipo, sistemas conservativos, são estados estacionários, significa que a função de onda módulo quadrado, que é a densidade de probabilidade, né? É independente do tempo, ela só depende das coordenadas espaciais, né? Então a minha psi de RT, o módulo quadrado, é apenas uma função das coordenadas.
Então a gente vai analisar esses casos aqui, tá? Sistemas conservativos, onde a energia potencial depende apenas das coordenadas e não do tempo, explicitamente, né? A gente mostrou, no caso unidimensional, se eu substituo essa separação de variável, né, a parte espacial da temporal, na equação de Schrödinger dependente do tempo, eu obtenho a equação de Schrödinger independente do tempo, né, que aqui está o caso particular de 3 dimensões. Né? Mas o que está aqui escrito basicamente no caso unidimensional é menos h cortado 2 sobre a massa, a derivada ordinária de segunda ordem sobre a φ, mas aqui então vai, como eu estou extrapolando para o caso 3D, né, ao invés de ter derivada ordinária de segunda ordem na coordenada x, eu vou ter o operador laplaciano, que vai calcular as derivadas parciais de segunda ordem em cada uma das coordenadas cartesianas. O potencial, que está dependendo só das coordenadas, para sistema conservativo. E aqui no lado direito sempre a energia, né? A energia total do sistema, certo? Basicamente é isso. O que eu vou analisar de agora em diante é a equação de Schrödinger independente do tempo 3D, para potenciais que a gente já conhece, né? Que é o partícula livre primeiro, ou seja, potencial nulo em todo o espaço. E depois potencial numa caixa que faz o correspondente em 3D do poço infinito. Tá? No poço infinito, fora daquela região espacial, eu tenho o potencial, a energia potencial infinita, e dentro do poço a gente tem potencial nulo. Né? Então a caixa aqui vai fazer o papel 3D do poço infinito. Né? E, claro, a versão 3D da partícula livre. Né? Ou seja, resolver esses sistemas é colocar a energia potencial aqui na equação de Schrödinger, independente do tempo, resolver explicitamente, né, nas coordenadas. Certo? E obter, então, a função φ das coordenadas espaciais. A função de onda completa psi, se o sistema é conservativo, basta multiplicar a φ por a dependência temporal geral para sistemas conservativos. Aqui a gente vai analisar, claro, potenciais que nos permite fazer separação de variável, né? Aqui na função de onda parte espacial, de maneira que consiga separar a função de onda solução tentativa, né? De maneira que eu consiga escrever a função φ como um produto de funções que depende de cada uma das coordenadas espaciais individuais, né? Eu vou mostrar por que isso pode ser feito devido à cara do potencial U, né? Da energia potencial U. Então, por exemplo, eu vou tentar resolver esse tipo de equação de Schrödinger independente do tempo para um potencial com uma cara particular. Né? Então, vamos supor que o meu potencial, claro, é para sistema conservativo, depende das coordenadas, mas ele depende das coordenadas de uma maneira muito particular. Né? O potencial como função das coordenadas, a energia potencial como função das coordenadas, pode ser escrito como a soma de 3 funções, que aqui eu estou chamando de 1, o 2 e o 3, né? Onde cada uma dessas funções depende de só uma das coordenadas cartesianas, x, y e z. Eu vou analisar os casos onde a energia potencial, depende das coordenadas, pode ser escrita nesta forma. Funções individuais de só uma das coordenadas espaciais. Bom, vários potenciais obedecem esse tipo de comportamento. Só para lembrar o mais próximo de nós, que foi da aula passada, né, nas 2 últimas aulas, né, a gente estava analisando o oscilador harmônico. Né? Se eu escrever aqui quanto é que é a energia potencial para o oscilador harmônico, no caso 2D ou 3D, né? No caso 1D era um meio de kx2, né? A x era a coordenada espacial de interesse lá, né? No caso 3D, 2D, né? No plano 3D, o x quadrado vai virar R2, né? É o quadrado do vetor posição, né? Mas o quadrado do vetor posição em coordenadas cartesianas nada mais é que a soma dos quadrados das coordenadas, né, da partícula, né, x quadrado, y2, z2. Vejam bem, o oscilador harmônico 3D, ou a energia potencial associada ao oscilador harmônico 3D, é um caso onde o potencial pode ser escrito como uma soma de 3 funções, onde cada uma dessas funções depende só de uma das coordenadas cartesianas. Vejam bem, aqui no caso do oscilador harmônico, a função U1 de x é o meio de kx2, a função U2 de y é um meio de ky2 e a função U3 de z é um meio kz quadrado. Certo? Então, em vários casos a gente consegue a cara da função energia potencial
pode ser escrita como uma soma de 3 funções individuais, e cada uma delas depende só de uma coordenada cartesiana. Por exemplo, o oscilador harmônico, potencial elástico, etc. Todos esses potenciais que a gente analisou nas outras aulas, extrapolados ao caso 3D, vão obedecer esse tipo de comportamento, né? Bom, se a gente supõe que o potencial é desta forma, né, a gente substitui a expressão desse potencial aqui na equação de Schrödinger independente do tempo, no caso 3D, e isso vai nos dar explicitamente esta equação aqui. Então, para sistemas conservativos que obedecem esse tipo de comportamento do potencial, eu tenho este comportamento. Vocês vão ver que aí eu vou separar explicitamente as derivadas de segunda ordem e o potencial correspondente a cada uma das variáveis. Então aqui eu vou conseguir separar derivação em segunda ordem parcial em x e o potencial em x, derivação de segunda ordem em y e o potencial em y, e a derivação de segunda ordem em z e o potencial em z, todas aplicadas, claro, sobre a função das coordenadas φ, né? Igual a energia multiplicado pela função. Então aqui eu dei uma simplificada na expressão da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Neste caso, para esse tipo de potencial separável. Se o potencial é separável, a gente pode ver que a solução tentativa para esse tipo de equação é produto de funções. Né? Por que não tem que ser, né, produto de funções? Né? Lembra, eu vou pegar uma função de 3 coordenadas e vou aplicar só operações em x, depois somar só operações em y, só operações em z sobre essa função. Isso tem que dar uma constante vezes ela mesma. Tá? Se eu tenho um produto aqui desta forma, né, a função de onda, a arte espacial, né, sendo suposta a ser um produto de 3 funções, que eu estou chamando de φ1, φ2 e φ3, onde cada uma delas depende explicitamente só de uma das coordenadas espaciais. Vocês vejam bem que quando eu substituo essa solução tentativa aqui, né, automaticamente eu vou ter ser satisfeito esse tipo de equação. Né? Lembra, quando eu opero sobre uma das variáveis, as outras se mantêm, né? E depois a gente consegue ver que a gente consegue recombinar tudo como sendo uma constante vezes a função original. Certo? Então, para um potencial separável, a solução devida à cara que ficou a equação de Schrödinger independente do tempo é uma solução tipo produto, né? Produto de 3 funções, onde cada uma delas depende só de uma das coordenadas espaciais. Certo? O que eu vou fazer agora é substituir, claro, essa solução tentativa aqui na equação de Schrödinger independente do tempo. Né? E aí nós obtemos, claro, coloco aqui a φ desta maneira, produto das 3, né? φ1, φ2, φ3, em ambos os lados, no lado esquerdo, lado direito, aplico as derivações, né? Aplico as derivadas, certo? E ainda divido, depois que eu apliquei, né, as derivadas sobre o produto das φ's, né, na esquerda e à direita, e divido também todo mundo, esquerda e direita, por φ. Então, eu vou fazer produto e ainda vou dividir ambos os lados por a própria φ. Quando a gente faz isso, tá? Esse procedimento a gente já fez também quando a gente estava analisando a parte espacial e temporal. A gente já fez esse tipo de procedimento. Então, quando a gente faz esse procedimento, ou seja, substitui a produto ali, divide pela φ, a gente obtém esta equação aqui, tá? Esta equação. Vejam bem que a gente tem 3 termos aqui. Cada um desses termos em colchete só envolve a coordenada, uma das coordenadas espaciais. Por exemplo, aqui nesse primeiro colchete, eu tenho a derivação em x da função φ1, que só depende de x, né? E o potencial U1, que só depende de x. A mesma coisa para o segundo termo, que só depende da função de y e o potencial em y. A função em z e o potencial em z. Tudo isso é igual a constante E. Né? A gente já sabe que é a energia total do sistema, mas é uma constante. Só que eu tenho a soma de 3 funções. Tá? Esta é uma função de x, esta é uma função de y, essa é uma função de z. Então eu estou somando 3 funções. Uma função de x, mais uma função de y, mais uma função de z. Isso tem que dar uma constante. A única maneira disso funcionar, ou seja, uma soma de 3 funções, cada uma delas dependendo de uma das coordenadas cartesianas, ser igual a uma constante, é que só vai ser possível isso se cada uma delas for igual a uma constante também. Porque
se uma delas for uma função de x, de y e de z, essa soma dessas três funções nunca vai dar uma constante. A única maneira de dar constante é que cada uma dessas criaturas individuais aqui em colchete seja uma constante. Eu vou chamar de E1, E2, E3. Então, a primeira constante é E1, relativa às coordenadas x, a segunda constante é E2, relativa à coordenada y, e a terceira constante é E3, relativa à coordenada 3. Claro que a soma dessas três constantes, obviamente, E1, E2, E3, tem que dar a constante total I, né, aqui do lado direito. Tá? Mas o que eu vejo aqui é que a equação de Schrödinger, independente do tempo, obtida a partir de uma solução produto, inspirada devido ao fato que o potencial é separável, né, é dessa forma, né? Os termos aqui em parênteses, em colchete, tem que serem constantes, né? E a soma dessas constantes tem que dar a energia total do sistema. Se vocês olharem aqui individualmente cada uma dessas funções x, y e z, a cara delas é exatamente a equação de Schrödinger independente do tempo unidimensional, né? Cada uma delas individualmente. Então, esta equação aqui, assumindo que cada uma das funções em colchete são constantes, C1, D2 e D3, vai nos dar, no final das contas, um sistema de equações diferenciais, né, não acopladas. Né? Este cara aqui é o E1, este cara aqui tem que ser igual ao E2, este cara aqui em Z tem que ser igual ao E3, isso vai me dar três equações diferenciais. Cada uma dessas equações diferenciais aqui que eu obtive são exatamente a equação de Schrödinger independente do tempo unidimensional. Né? Então, aqui no caso de x é exatamente igual à equação de Schrödinger que a gente obteve lá no caso unidimensional. Né? Claro que aqui o potencial e a função de onda estão rotulados por 1, que significam que as dependências da função de onda e do potencial é só na coordenada x. Né? Mas se a gente olhar a cara da equação diferencial que está aqui, é exatamente a equação diferencial associada à equação de Schrödinger independente do tempo unidimensional. Isso vale para a coordenada y e para a coordenada z também. Né? Claro que aqui as constantes não é E, é E1, E2, E3. Mas a gente sabe quem são as equações que a gente vai ter que resolver. Felizmente, esse sistema de equações de equações diferenciais, né, que são 3 equações diferenciais de segunda ordem, esse sistema de equações diferenciais ele é desacoplado. As equações diferenciais não são acopladas. Significa que o fato de elas serem não acopladas é que cada uma delas pode ser solúvel individualmente, né? Ou seja, não tem uma equação dependendo da solução da outra anterior. Tá? Todas elas estão desacopladas. A primeira equação é só para φ1, a segunda equação é só para φ2, e a terceira equação é apenas para φ3. Não tem mistureba aqui das funções de onda, né? As dependências de x, y, z não estão misturadas. Né? O meu sistema de equações diferenciais aqui é dito não acoplado. Né? Essas podem ser resolvidas individualmente, né? Na verdade, se tu resolver uma, está resolvida as outras duas, né? Porque as outras três, né? Porque a cara da solução, valendo para uma, vale para as outras, porque todas elas são os casos unidimensionais da equação de Schrödinger, né? Independente do tempo. O que eu vou fazer agora é aplicar essas três equações que eu tenho aqui, né? Que eu falei que são individualmente, são os casos unidimensionais que a gente já conhece, né? Para dois casos particulares, né? Para dois potenciais, para duas funções de energias potenciais, em que aqui o potencial pode ser separável, não do harmônico, que a gente vai ver na aula que vem, mas os casos onde o potencial é tão simplificado que aquela condição inicial nossa ali de separação do potencial nas coordenadas já está satisfeita automaticamente. Né? Um caso que eu vou analisar com vocês é, claro, a partícula livre em 3 dimensões, né? Onde o potencial é nulo para qualquer coordenada, x, y, z. E depois a partícula numa caixa, né, de potencial em 3D. E lá no caso da partícula na caixa, eu vou fazer dois casos. Tá? O caso onde as arestas da caixa são tamanhos diferentes e o caso onde as arestas, que aí é um cubo, né, as arestas têm mesmo tamanho. Então, vamos fazer esses dois exemplos na aula de hoje. Em ambos os casos, o potencial é nulo, né? No caso da partícula livre é sempre nulo em qualquer lugar. E no caso da caixa, é nulo dentro da caixa, nem infinito fora. Então, se o potencial é nulo para esses dois casos, automaticamente ele vai obedecer esse critério de separação
em coordenadas, porque é zero, né? Não importa nada, né? Então, toda essa hipótese que eu fiz aqui da solução tentativa como sendo um produto, né, vai valer. Então, eu vou resolver, para cada um desses casos, as três equações de Schrödinger unidimensionais, coordenada a coordenada. Né? Então, vamos começar com o caso da partícula livre. Né? Lembrando que eu vou só ter um cuidado aqui, eu sempre vou usar massa reduzida, tá? Ao invés de massa M, né? Mas só para lembrar que eu estou tomando um cuidado, porque o meu objetivo é daqui a 3, 4 aulas chegar no átomo de hidrogênio, né? E lá eu tenho interação de duas partículas, né? O núcleo quanto o elétron, e em mecânica clássica e automaticamente em mecânica quântica, o sistema está sendo... a dinâmica do sistema é dada pela massa reduzida e as coordenadas relativas. Né? Então, é só um detalhe aqui, tá? Essa aqui é a equação de Schrödinger 3D, independente do tempo, no caso da partícula livre, que de potencial é nulo, só sobra o Laplaciano das funções de onda. Ou seja, só sobra isto daqui com todos os três potenciais, né? O 1, o 2 e o 3, todos nulos. Se os potenciais são todos nulos e as equações de Schrödinger são iguais às unidimensionais, que a gente já fez, a gente já sabe as soluções em cada direção. A solução para a partícula livre da equação de Schrödinger independente do tempo é ondas planas. A gente vai ter um conjunto de funções de onda planas, que é a φ1 de x, φ2 de y e φ3 de z, superposições de ondas planas indo para a esquerda e direita neste eixo coordenado. Né? Então, por exemplo, aqui no eixo do x, a φ1 de x é uma superposição de duas ondas planas, né? Uma andando para a direita com o número de onda K1, momento P1, né? E uma andando da esquerda para a direita no eixo do x com o número de onda K1 também. Né? Então, uma superposição de ondas planas, uma onda plana andando para a direita, uma onda plana para a esquerda sobre o eixo do x. Né? Claro que o número de onda aqui está relacionado à energia E1, né? Aqui na equação de Schrödinger, para a direção x, o E1 é que vai te dar, quando eu multiplico ambos os lados por 2μ por menos 2μ sobre H cortado, o que sobra do lado direito é sempre o número de onda, né? No caso aqui, o número de onda K1 está relacionado com a massa do sistema e a massa reduzida do sistema e a energia E1. Na direção y, partícula livre na direção y, superposições de ondas planas. Claro que agora o número de onda, o momento linear, né? É dado pelo K2, né? Onde o K2 depende do E2. E finalmente a função φ3, ondas planas, com o número de onda K3. Né? E o número de onda K3 está relacionado com a E3, né? Constante E3. Certo? Bom, se eu combinar as funções de onda, lembrando que eu estou supondo que a função de onda completa nas coordenadas é o produto dessas três. Né? φ1, φ2, φ3. Aqui, a combinação desses tipos de solução onda plana me dão que a função de onda, como função das coordenadas, ou seja, a parte espacial da função de onda completa, psi, para o caso 3D para a partícula livre, né, tem essa cara aqui, né, exponenciais complexas. Quando eu faço o produto das exponenciais, eu tenho lá no argumento da exponencial complexa a soma dos produtos K1x, K2y e K3z. Claro que essa função de onda tem que ter uma normalização, que eu vou chamar de normalização C. A gente já vai discutir daqui a pouco quanto é que ela vale, se é possível calcular para a partícula única. Né? Mas, explicitamente, se eu estou assumindo solução produto, o produto dá isso daqui, né, para a solução completa, parte espacial, função de onda, que eu estou chamando de φ. Lembrando que eu posso construir um vetor número de onda, né? O vetor K. O vetor número de onda tem componentes K1, K2, K3 cartesianas, né? E, claro, o vetor posição, a gente já mostrou, né? Eles têm componentes cartesianas x, y, z. Então, o que está construído aqui no argumento da exponencial complexa pode ser reescrito como um produto escalar, né? Do vetor número de onda, onde as componentes cartesianas são K1, K2, K3, escalar com o vetor posição. Aqui na forma compacta, como é que a cara da função de onda numa partícula livre em 3D, a normalização, e na I, K escalar R. Uma forma compacta de escrever a solução.
Muito bem. A energia total do sistema, que é o E, né, é a soma das energias E1, E2 e E3. Eu não chamo de energia, eu chamo de constante. A energia total E é a soma das constantes E1, E2 e E3. Mas a E1, E2 e E3 podem ser obtidas a partir dos números de onda. Né? Se a gente elevar ao quadrado cada uma dessas expressões que relacionam os números de onda com as constantes E, né, a gente consegue mostrar que os quadrados dos números de onda são proporcionais às energias, né? Então a gente consegue, isolando E em termos de K, né, escrever a energia total do sistema em termos dos números de onda. Então aqui eu tenho H cortado sobre 2, E mi, ou massa, né? Soma dos quadrados dos números de onda K1, K2, K3. Só elevar ao quadrado e isolar E1 em termos de K1. Bom, a soma dos quadrados dos números de onda K1, K2, K3, como eu tenho o vetor número de onda onde K1, K2, K3 são as suas coordenadas, né, suas componentes cartesianas, né, pode ser escrita dessa forma compacta, que eu tenho o quadrado do vetor momento, o vetor número de onda, né, vetor K. Né. Eu tenho H cortado sobre 2μ, K quadrado, né, onde K quadrado nada mais é que o quadrado do vetor número de onda que eu construí ali. Né. Lembrando que H cortado K, vetor, né, é momento linear aqui em mecânica quântica. Né? Então aqui eu tenho P quadrado sobre 2.000, que é a energia cinética, né? A expressão da energia cinética clássica de uma partícula livre. Né? Ela só tem energia cinética. Né? Então a energia mecânica, a energia total de uma partícula livre, basicamente a sua energia cinética, escrita aqui na forma em termos do momento, do quadrado do momento. Claro que aqui o momento agora ele não é unidimensional, né? Eu tenho o vetor momento, que no nosso caso está relacionado diretamente com o vetor número de onda. Né? O vetor momento é H cortado vezes o vetor número de onda. Né? Certo? O P ali antes é o módulo, né, desse vetor momento linear. Lembrando, no caso 1D, a gente é muito importante, isso foi super importante para calcular o valor esperado, associar o momento linear, no caso lá era o componente x, o momento linear, né, com operadores diferenciais. Você só vai conseguir calcular valores esperados do momento e potências do momento se eu escrever o momento na forma de um operador diferencial espacial. Então, só para lembrar, em uma dimensão, o momento linear estava associado a, que eu chamei de P chapéu X, né, Px chapéu, né, associado com um operador diferencial espacial na coordenada x, no caso unidimensional, né, lembrando, menos de h cortado, del x é o operador diferencial momento. Né. Aqui a gente pode extrapolar, né, para o caso 3D, o operador momento 3D, né, ou seja, o operador momento associado ao vetor momento linear. Então, aqui, a menos as constantes, que é o menos IH cortado, né, a equação a derivada parcial em x vai ter que ser substituída por derivadas parciais em todas as coordenadas, em y e em z. Isso é feito através do operador nabla ou del. Né? Lembrando lá da mecânica clássica, lá, física zeros, mecânica clássica, né, gloriosa mecânica clássica, que o operador nabla ou del é basicamente para ser pensado como um vetor, né, cujas coordenadas cartesianas, entre aspas, desse vetor, são as derivadas parciais em cada uma das direções coordenadas, né, cartesianas. Então, vocês conseguem ver aqui, se eu for para o caso unidimensional, o vetor nabla vai exatamente dar o que a gente quer lá no caso unidimensional, que é a derivada parcial na direção x. Né? Mas o nabla aqui, então, está generalizando, né? O caso 3D, o operador diferencial momento linear é IH cortado, menos IH cortado, né? Vezes o operador nabla, né? Onde o operador nabla vai operar, né, sobre a função de onda. Né? Lembrando lá da mecânica clássica, eu não aprendi isso aqui, mas quando tu opera o operador nabla sobre uma função, né, isso me dá um vetor que é o vetor gradiente. Né? Então, quando eu aplicar o operador momento sobre a função de onda, ele vai ser escrito em termos do gradiente da função de onda. Opero o operador nabla sobre, que é um vetor, né, sobre uma função, que é a função de onda, ele vai me dar um vetor, que é o vetor gradiente. Mas aqui é só para mostrar para vocês que a extrapolação, né, a extensão para o caso 3D é imediata. Né? Derivada na direção x vai girar o operador nabla, que faz o papel das derivadas parciais de primeira ordem, né, em cada uma das coordenadas, x, y, z.
Definido, então, o operador momento no caso 3D, eu posso mostrar, então, que a função de onda que a gente acabou de demonstrar aqui, né? A função de onda de uma partícula livre, ela é uma autofunção do operador momento, que eu acabei de mostrar para vocês, com alto valor HK. Tá? H vezes, H cortado vezes o vetor número de onda. Certo? Lembrando que, em geral, as funções de onda, elas obedecem a equações de autovalores, né? Então, músicas eras atrás, quando a gente falou do operador hamiltoniano, sobre degenerescências, né, a gente mostrou que tem alguns operadores que são observáveis, né, que é o momento, a energia, que é o hamiltoniano, operador posição, por exemplo, também é um operador. Na verdade, eu disse para vocês que todos os observáveis físicos são representados por operadores, né, operadores hermitianos. A gente mostrou que todas essas funções, né, são autofunções, ou seja, obedecem a uma equação de autovalores para um determinado operador. O que eu vou mostrar aqui explicitamente, né, é que a autofunção da partícula livre, a função de onda da partícula livre, no caso 3D, é a autofunção do operador momento. Então, aqui eu vou mostrar que realmente eu vou construir, se aquela é a solução da equação de Schrödinger, parte espacial, para a partícula livre, eu vou mostrar que ela obedece a equação de autovalores para o operador momento, e inclusive eu vou identificar quem é o autovalor para esta autofunção. Então, para fazer isso, eu vou operar o operador momento, que no caso aqui é operar basicamente o operador del, né, sobre uma função de onda. A função de onda que a gente acabou de mostrar ali, a função de onda da partícula livre. Né? Então, tá aqui. O operador momento é menos IH cortado, o operador del, que vai operar sobre a função de onda. Basicamente, a operação do del sobre a função de onda é o gradiente da φ, né? Em física matemática, né? Ou seja, no nosso caso, a gente sabe quem é a φ. A φ é essa exponencial complexa, né? KR, né? Ou seja, eu vou operar o nabla nesse tipo de função de três variáveis, né? Três variáveis, a constante C de normalização, E na I, e aqui as dependências das variáveis estão na exponencial. Lembrando que aqui, basicamente, eu vou ter que fazer derivadas de primeira ordem em cada coordenada, né? Obviamente, isso vai me dar um vetor, né? Tá aqui o vetor, com as suas componentes. Onde as componentes, basicamente, é a derivada dessa função, menos as constantes, em cada uma das coordenadas. Como é uma função exponencial, a derivada é simples, né? É a própria exponencial vezes a derivada do expoente naquela variável. Então, aqui eu estou fazendo explicitamente para vocês a operação das componentes do operador nabla sobre a nossa solução, né? A função de onda da partícula livre. Eu estava falando para vocês, a derivar em cada uma das coordenadas é simples, né? No caso aqui, derivar em x essa exponencial, basicamente vai dar a própria exponencial, que é a própria φ, né? O c vezes a própria exponencial, a própria φ. E, claro, multiplicado pela derivada em x, explicitamente, que vai me dar um IK1, né? IK1 é a derivada em x dessa exponencial, IK2, IK2, no caso da y, e na derivada em z vai me dar um IK3. Então, basicamente, eu tenho menos IH cortado, as derivadas, né, em cada direção, IK1, IK2, IK3, vezes a exponencial, vezes a constante c, que é a própria φ. Né? Vejam bem que aqui eu já tenho um vetor, cujas componentes eu consigo já identificar. Lembrando que menos i vezes i, ou seja, menos i quadrado é mais 1, né? Então aqui só sobra o h quadrado, multiplicado por, então, o livro dos i's, né? Eu fico com um vetor que tem coordenadas k1, k2, k3, multiplicado pela função de onda φ. Né? O vetor que tem essas coordenadas é o vetor número de onda k, né? Então eu tenho h cortado, k, vetor número de onda, e a própria φ. Isso é uma equação de autovalores para o operador momento. O operador operando sobre o seu autovalor, operador P operando sobre a sua autofunção φ, tem um autovalor h cortado k vezes a própria autofunção. Então, aqui dá para mostrar claramente, dada a definição do operador momento em 3D e a solução da partícula livre em 3D, que é a exponencial complexa, aquela ali, né? Eu consigo mostrar que a função φ obedece, a partícula livre, né, obedece uma equação de autovalores para o operador momento, cujo autovalor é identificável claramente. Normalização, a gente sabe que a função de onda tem a constante de normalização C,
Sempre a gente normaliza a função de onda usando esta condição, né, a condição de normalização, ou seja, a probabilidade total tem que dar 1, né? No caso aqui, a gente não está no caso dimensional, a gente está no caso 3D, né? Então aqui a integração não é apenas na coordenada x, mas em todas as coordenadas, ou seja, nas 3 coordenadas espaciais, né, x, y, z. Aqui está seria o psi quadrado, mas na verdade, como é estado estacionário, a φ quadrado é normalizado desta maneira, né? Se eu integrar sobre todo o volume espacial, ou seja, sobre todo o espaço, a densidade de probabilidade dada pela módulo da psi quadrado, essa integração sobre todo o espaço da densidade de probabilidade tem que dar, no caso 3D, aqui está dizendo que a probabilidade total tem que dar 1. Né? Isso implica, para o caso da φ, solução para partícula livre, implica que o c quadrado, né, módulo de c quadrado, está relacionado com esta integração, né, integração de menos infinito até infinito sobre todo o volume espacial, isso igual a 1. Bom, vocês conseguem ver que para uma partícula livre, se eu estou tomando ela sobre todo o espaço, eu não consigo normalizar ela, é uma função de onda não normalizável. Né? Eu tenho uma divergência que é integral sobre o volume espacial, se eu estou tomando sobre todo o espaço, isso aqui é divergente. Né? Então, eu não consigo determinar quanto é que é a constante C, então a função de onda para partícula livre sobre todo o espaço não é normalizável. Isso a gente já viu no caso 1B. Né? Como é que a gente resolvia isso no caso 1B? A gente usava o procedimento de construir pacotes de onda, né? Ou seja, superposição de infinitas ondas harmônicas, né? Onde a gente conseguia localizar minimamente a partícula pelo pacote de onda, né? Onde a envoltória descrevia a própria partícula, né? A velocidade da envoltória, que é a velocidade de grupo, que representa a velocidade da partícula, que está sendo descrita pela função de onda, né? Mas a mesma coisa que está acontecendo aqui também, né? Ou a gente pode normalizar se ao invés de estar no infinito, a gente restringe a partícula de estar numa região espacial grande, mas finita. Né? Por exemplo, a gente pode dizer que a partícula está numa região espacial grande, mas finita, por exemplo, na forma de uma caixa cúbica de lado L, onde o L é bem grande, mas finito. Né? O nosso problema aqui é a infinitude da integração em volume. Então, por exemplo, eu estou com a partícula está englobada dentro de uma caixa muito grande, né? Onde essa caixa tem tamanho L, aí sim eu consigo normalizar. Né? Eu tenho a condição ali, então é c quadrado multiplicado pela integração sobre o volume dessa caixa cúbica, né? De aresta L, né? É igual a 1. Então, isso aqui significa que c quadrado vezes L3, né? Que é o volume da caixa, é igual a 1, e aí a gente consegue, então, normalizar a função de onda para partícula livre, uma região espacial finita, né, de tamanho L, com L suficientemente grande, né, bem grande. Né. Basicamente, a constante de normalização é 1 sobre raiz quadrada de L potência cúbica. Né. A gente coloca o L para baixo e toma a raiz quadrada. Né. Mas ela é normalizável se eu considerar regiões espaciais finitas onde a partícula vive. Né. Lembrando que as propriedades, né, as propriedades da partícula livre, que é seus momentos, valor médio do momento, da posição, e etc., não depende explicitamente do valor da constante, né, C de normalização. Então, a escolha da forma que a gente obteve, que eu usei para obter a normalização, que foi a caixa, é arbitrária, tá? Mas as propriedades a função de onda não vão depender explicitamente, claro, para a partícula livre, não vão depender explicitamente do valor da constante de normalização C. Toda a dinâmica da partícula vai se dar pela forma da função de onda, que é onda plana. Né? Certo? Muito bem. Aqui eu estou calculando, então, mostrando explicitamente como é que fica a forma final, então, da função de onda da partícula livre, já normalizada, né? Supondo que ela está dentro de uma caixa com tamanho L de aresta bem suficientemente grande, mas finita, né? Então ela tem potência L na menos 3 meios como uma normalização. Certo? Isso é partícula livre, que é a extrapolação do caso que a gente já fez no caso dimensional. As mesmas coisas que acontecem lá, no 1D,
acontecem aqui também no caso 3D. Vou seguir, eu vou então agora partir da partícula livre para a partícula dentro de uma caixa. Então eu vou considerar uma caixa onde, na verdade, o potencial, né, a energia potencial, a função de energia potencial é nula dentro dessa caixa, certo? E infinita fora dessa caixa. Então aqui eu vou fazer a extrapolação do caso unidimensional poço infinito para caixa 3D. O potencial é nulo dentro da caixa, infinito fora. Faz o papel em 3D do poço infinito, que a gente já analisou já em detalhes. Lembrando que no poço infinito unidimensional, os níveis de energia são quantizados, né? E as autofunções têm paridade definida, né? E muito bem conhecidas, né? São funções periódicas, né? Pares e ímpares, né? Das coordenadas, da coordenada x. Né? A gente vai ver que é muito parecido aqui no caso 3D, né? Então aqui eu vou fazer o caso bem geral, onde essa caixa tem forma de um paralelepípedo, né? De lados diferentes. Então, primeiramente, os lados da caixa são distintos, né? A forma é de um paralelepípedo, né? Onde os lados são L1, L2 e L3, e as paredes são impenetráveis, significando que fora da caixa, fora desse paralelepípedo, o potencial é infinito. Né? Ou seja, a probabilidade de encontrar partícula fora dessa caixa é zero, certo? No interior da caixa, o potencial U é constante e nulo, né? Você sabe. Não é no caso unidimensional. Bom, para resolver, é muito parecido com a partícula livre, ou seja, dentro da caixa a solução é a solução de partícula livre, ou seja, ondas planas, né? Que a gente já conhece, mas elas têm que ainda obedecer à função de onda. A partícula dentro da caixa, ela ainda tem que satisfazer as condições de contorno, né? Porque como ela está confinada dentro de uma região espacial 3D agora, ela vai ter que obedecer às condições de contorno, né? As funções de onda nos extremos da caixa, em cada uma das direções coordenadas, né? Vai ter que ser obedecida, ela tem que ser zero ali, né? Lembrando que ela é zero, ela dali para fora da caixa. Né? Então tem condições de contorno iguais no caso dimensional, mas agora vale 3 condições de contorno, uma para cada direção espacial. Mas a ideia é que a função de onda completa tem que ser nula nas paredes e fora dela, né? Fora da caixa. Nula nas paredes e fora da caixa, sempre zero. Especificamente a condição de contorno é que a função de onda, dependente das 3 coordenadas, tem que ser nula nas paredes da caixa. Né? Então, para resolver isso, a gente vai ter que resolver a equação de Schrödinger individual em cada direção, que está aqui, né? No caso, como o potencial é nulo dentro da caixa. A função de onda em cada direção é dada pela solução da equação de Schrödinger de partícula livre, mas, né, aqui eu vou, no caso da partícula livre, no caso do poço infinito, que a gente fez nas aulas anteriores, né, eu assumi que o poço era simétrico em torno da origem. Né. O poço e tinha tamanho que iria de x menos a sobre 2 até mais a sobre 2. Né. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, mas dá na mesma. Tá? Eu vou colocar a origem do sistema de coordenadas em uma das quinas da caixa. Tá? Lá numa das quinas inferiores da caixa, eu coloco a origem do sistema de coordenadas, né? Só para facilitar. E aí a região espacial, por exemplo, em x, y e z, que a partícula pode viver em cada uma dessas coordenadas, né? Por exemplo, na coordenada x, o potencial e a partícula tem que viver nessa região espacial aqui em x, né? Entre 0 e L1, entre 0 y entre 0 e L2 e z entre 0 e L3. Lembrando que aqui a gente está assumindo que as funções de onda são função de onda completa é o produto das funções de onda em cada direção. Basicamente, a única diferença da partícula livre é que agora a gente vai impor a condição que a função de onda, na verdade cada uma dessas funções de onda, φ1, φ2, φ3, sejam nulas nas paredes da caixa. No caso unidimensional em x, aqui, por exemplo, a gente vai impor que φ1 em 0 é igual a φ1 em L1, né, que é a outra parede da caixa. Né? Uma parede está em x igual a 0 e a outra parede está em x igual a L1. Né? A função de onda nesses dois lugares é 0, certo? Isso é exatamente o que a gente fez lá no caso do poço infinito 1D. Tá? Lá a gente determinou os níveis de energia, dada a largura do poço,
Aqui é a largura da caixa, né? A largura da caixa é L1. A largura da caixa L1 vai fazer o papel do ar lá na largura da caixa, lá no poço infinito, né? E os níveis de energia a gente calculou também. A gente mostrou que eles são infinitos, são discretos, né? Discretos, não são contínuos. E a dependência do número quântico n é n quadrado. Então, a gente já sabe o que vai acontecer. Para E1, né? A constante E1, os níveis de energia E1 vão ser quantizados. Lembrando que o E1 está associado às coordenadas x, né? Então, vale tudo que a gente já derivou no caso do poço infinito. As energias, eu vou falar energias, mas a minha constante aqui, tá? As constantes E1, ou a energia E1, é quantizada. Eu vou ter, claro, um número quântico associado a essa coordenada, a essa direção, né? Eu estou chamando de N1. Tá? N1 são inteiros, partindo em 1, né? E a estrutura desses níveis de energias quantizadas são as mesmas do poço infinito, né? É π quadrado sobre 2m, π quadrado, h cortado quadrado sobre 2m, n ao quadrado, mas só que aqui agora é n1 ao quadrado, é o número quântico associado à direção x, né? E embaixo a gente tinha o quadrado da largura do poço, só que aqui a largura unidimensional dessa caixa é L1 na direção x. Então, basicamente é a mesma expressão que a gente tinha obtido para o poço infinito. Então, o N1 está fazendo o papel do N e o L1 está fazendo o papel do A, a largura da caixa unidimensional, a largura do poço unidimensional. Os níveis de energia quantizados. As autofunções a gente já calculou também lá no caso unidimensional, né? Na direção x a gente mostrou a normalização era a raiz de 2 sobre A, então, né? A normalização é a raiz de 2 sobre L1, aqui no caso da direção x, né? Então eu vou ter autofunções φ de N1, que são as autofunções da direção x, correspondente a cada um desses níveis aqui que eu acabei de mostrar, né? Que tem paridade definida, né? No primeiro nível é seno, depois volta a cosseno e assim por diante, onde os argumentos das funções trigonométricas são π vezes o número quântico dividido por largura, né, da caixa nesta direção x, L1, vezes x. As autofunções na direção x são exatamente as autofunções do poço finito, no caso unidimensional. Níveis de energia e autofunções igual unidimensional em x, a mesma coisa em y e em z. Então, as energias, eu vou ter energias EN2 e energias EN3, todas elas quantizadas da mesma forma, onde eu vou ter os novos números quânticos e os novos tamanhos do poço finito naquela direção espacial. Né? Lembrando que se as autofunções têm esta forma, ou seja, normalizadas, 2 sobre L raiz quadrada, e funções senoidais, onde a dependência espacial está dentro do argumento seno. E lembrando que no caso 3D, as funções de onda são o produto das funções em cada direção, né? Aqui a expressão da autofunção para o caso 3D numa caixa que tem arestas L1, L2, L3. Produto, né? Produto dessas autofunções, uma em cada direção. Aqui a normalização geral é 3 vezes, né? L sobre L1, 2 sobre L1 raiz quadrada vezes 2 sobre L2 raiz quadrada vezes 2 sobre L3 raiz quadrada. Isso dá 8 L1, L2, L3 raiz quadrada. É o produto dessas 3 normalizações e, claro, os produtos das 3 funções periódicas, né? Lembrando que cada uma dessas funções periódicas depende, cada um desses senos ou cossenos depende das coordenadas individuais, x, y e z, e dos tamanhos unidimensionais do tamanho da caixa, né? A aresta da caixa naquela direção, né? Tamanho L1, aresta L2, aresta L3, e aqui dentro também tem os números quânticos associados na direção x, y e z, né, que são o N1, o N2 e o N3. Essa é a autofunção geral em 3D de uma partícula dentro de uma caixa que tem lados diferentes. Tá? É um produto de funções periódicas. Né? A energia total do sistema é que vai ser, claro, dependente dos 3 números quânticos, né, do N1, N2 e N3. Lembrando que eu vou ter uma equação de quantização de energia exatamente igual para as outras constantes E2 e E3. Né? Todas elas vão ter essa mesma cara, claro que vai mudar o tamanho da caixa, o tamanho da aresta, perdão, e o número quântico associado. Aqui, né? Lembrando que o E é a soma do E1, E2 e E3. Tá?
Então, a energia total é a soma do E1, E2 e E3, mas o E1, E2 e E3 estão quantizados na forma dos números quânticos N1, N2 e E3. N1, N2 e E3, então, são os inteiros, né? Os inteiros na quantização da energia em cada direção, né? Soma. Obviamente aqui as normalizações a menos do número quântico do tamanho da aresta são iguais, né? Então tem um fator comum que é π quadrado, h cortado quadrado sobre 2π, que está aqui, né? E o que sobra é a soma dos n quadrados divididos pelos l quadrados em cada direção ou para cada número quântico, né? N1, N2, N3. Que está aqui, ó. N1 quadrado sobre L1 quadrado, N2 quadrado sobre L2 quadrado, mais N3 quadrado sobre L3 quadrado. Ou seja, os níveis de energia, esse aqui é o nível de energia, né? Os níveis de energia. No caso tridimensional, para a partícula de uma caixa, né, que tem dados diferentes, ela não depende de um número quântico, ela depende de 3 números quânticos. Então, as combinações desses 3 números quânticos vão dar os níveis de energia de uma partícula livre dentro de uma caixa. No caso unidimensional era mais simples, né? A gente apenas um número quântico designava, rotulava os níveis de energia, tá? Então aqui a gente tem 3 números quânticos que vão designar os níveis de energia da partícula livre dentro de uma caixa que tem lados diferentes. Então estou assumindo aqui no caso geral, onde os lados são diferentes, né? Eu vou daqui a pouco mostrar que se os lados são exatamente diferentes, tá? Nenhum deles é igual, eu consigo mostrar explicitamente que os níveis de energia, para cada nível de energia, ou seja, para cada N1, N2, N3, eu vou ter apenas uma autofunção associada àquele nível de energia. Isso significa que, se os lados são todos diferentes, as autofunções são não degeneradas. Não degeneradas significa que, para cada nível de energia, ou seja, para cada valor de energia, eu só tenho uma única autofunção que tem esta cara aqui, ó. Claro que depende dos números quânticos N1, N2, N3, mas é única. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco que se pelo menos um dos lados, tá? Um dos ladinhos ali são iguais, só 2 iguais, mas os 3 também podem ser iguais. No final da aula eu vou fazer o caso geral, onde os 3 lados são iguais, né? Mas se só de 2 deles já são iguais, eu deixo de ter níveis de energia não degenerados para ter níveis de energia degenerados, em uma certa ordem. Significa que se dois dos lados, pelo menos 2 dos lados são iguais, para cada nível de energia eu posso ter mais de uma autofunção associada, certo? Lembrando que cada autofunção vai depender dos números quânticos correspondentes, N1, N2 e N3. Então aqui é só para lembrar o caso geral, né? Se os lados são diferentes, os níveis de energia são não degenerados, para cada energia tem uma única φ. Se 2 ou mais lados são iguais, né, eu tenho degenerescência, né, de alguma ordem, né? E aí eu vou ter mais de uma autofunção correspondente àquele mesmo nível de energia N1, N2, N3. Certo? No caso da partícula livre, a gente já tinha visto isso, acho que eu já tinha feito essa análise 3D, né? No caso lá no caso dimensional, a partícula livre é duplamente degenerada, né? Ele tem 2 direções. Para o mesmo modo de momento, eu tenho 2 direções para o vetor momento. Ou seja, x, positiva de x e negativa de x. Então, os níveis de energia para a partícula livre unidimensional é duplamente degenerado, né? Para cada valor de energia eu tenho 2 direções, isso significa que eu tenho duas autofunções correspondentes, né? A com mais K e a menos K, né? Onda plana andando para a esquerda, onda plana andando para a esquerda, uma para a direita, né? As ondas planas andando uma em cada direção no eixo dos X, né? Ou seja, eu tenho 2 autofunções para o mesmo nível de energia. No caso tridimensional, como o vetor momento tem infinitas direções, tem o mesmo modo, mas pode ter de infinitas direções de direção, né? Direções e sentido, né? Então, eu posso ter um vetor K que tem o mesmo módulo
mas pode ter qualquer outra direção espacial definida, né? Na verdade, o K, para o mesmo módulo, são quadrado K1, K2, K3, né? Eu tenho infinitas direções espaciais possíveis para o vetor momento. Né? Então, no caso 3D, a partícula livre ela é infinitamente degenerada. Né? Para o mesmo nível de energia associado ao vetor número de onda K, eu tenho infinitas autofunções. Né? Infinitas autofunções. Mas no caso aqui do poço, não. Eu vou ter níveis de energia degenerados, não degenerados, no caso, esses lados são diferentes. E se dois ou mais lados são iguais, eu vou ter níveis de energia não degenerados. Eu vou fazer já em detalhes já em seguida. Eu vou fazer primeiro um exemplo numérico aqui, né? Para o caso que a gente estava analisando ali, né? Do poço, da caixa tridimensional, onde a gente tem lados. Aqui eu vou dar nome para os bois, eu vou dizer então que a partícula que está confinada dentro dessa caixa é um elétron. Então aqui o μ, né, a massa reduzida do sistema, eu vou dizer que é a massa do elétron. Caixa em 3 dimensões, mas aqui eu vou dar uma relação entre os lados. Tá? Dois lados eu vou dizer que são iguais, do tamanho L. E o terceiro lado, né, que é na direção Z, que é a altura da caixa, né, é a metade de L. Então aqui a minha caixa é mais larga no plano XY que na direção Z, que na altura. Né, ela é uma caixa compacta. Aqui, só para fazer a conta numérica, eu vou supor que o tamanho L, né, o tamanho unidimensional, L, é da ordem atômica, tá? Da ordem de 1 angstrom. Então, basicamente, então, eu tenho um elétron dentro de uma caixa, cujos lados não são exatamente iguais, né? Dois deles são, na direção x e y, as arestas são iguais, valendo 1 angstrom, e na direção z, vale meio angstrom, a altura, né, da caixa. Basicamente isso. Os níveis de energia, o que eu vou analisar? Os níveis de energia e a questão das degenerescências, né? Se são estados degenerados ou não degenerados. Né? Eu vou só analisar os 3 primeiros níveis, tá? A gente pode depois generalizar. Então aqui nós temos os níveis de energia, como no caso 3D, né? Depende dos 3 números quânticos, né? N1, N2, N3. Aqui está a expressão que eu acabei de derivar aqui antes, né? Para os níveis de energia. Pi quadrado H cortado ao quadrado, 2μ. E aqui os números quânticos ao quadrado e explicitamente os tamanhos das arestas, né? L1, L2, L3. Aqui, como eu sempre faço, né? Eu multiplico em cima e embaixo por C quadrado para a gente ter sempre embaixo aqui, por exemplo, nós temos a energia de repouso do elétron, no caso, que é o signo, né? E a constante H cortado C, que a gente conhece já em unidades de electrovolts. Interessante. E claro, no caso específico aqui, como L1 é igual a L2 e L3 é a metade de L, eu consigo fatorar L quadrado. Aqui eu tenho L quadrado, mas aqui é L quadrado também, e aqui eu tenho L quadrado dividido por 4, né? Então, L ao quadrado, o L sobre 2. Então, eu consigo fatorar o fator 1 sobre L ao quadrado, que é comum aos 3 termos, e o que sobra aqui são essas taras por os números quânticos, né? Os 2 primeiros são iguais, né? N1 quadrado mais N2 quadrado, e aqui o último termo, caso que a altura da caixa é a metade de L, né? Aqui eu vou ficar com 4N3 quadrado. Basicamente, os níveis de energia, para este caso aqui, são dados basicamente pela a energia de repouso do elétron, o tamanho L, que é 1 angstrom, e a distribuição dos números quânticos. Então, os níveis de energia vão depender dos valores dos números quânticos N1, N2, N3. Se eu quero saber a energia do estado fundamental de uma partícula numa caixa assim, né, eu vou ter que obter... Lembrando que o que está aqui na frente é uma constante. Né? Fixado o tamanho da caixa, é uma partícula que está dentro, isso é uma constante. Então, o valor do E depende do valor dessa soma desses quadrados aqui. Né? Vocês conseguem ver, se eu quero saber qual é que é a energia do estado fundamental, que é o estado de menor energia, significa que os números quânticos que tem que entrar aqui tem que ser os menores possíveis, de maneira que eu obtenha o menor valor de energia. Tá claro, se os n's começam em 1, se os 3 forem igual a 1, eu vou ter a menor energia possível para a caixa, para a partícula dentro dessa caixa. Então eu vou fazer isso.
eu vou corresponder ao nível do estado fundamental, o nível de energia do estado fundamental, quando os três números quânticos, N1, N2 e N3, são todos 1. Tá? Com isso, eu tenho, então, o nível de energia do estado fundamental dentro de uma caixa que é a energia E111. N1 igual a 1, N2 igual a 1, N3 igual a 1 e 1. Essa é a energia do estado fundamental para esta caixa. Coloco os números quânticos, lembrando que o último termo é 4n², com n3 igual a 1. Né? Aqui eu tenho as constantes e tenho a soma dos quadrados dos números quânticos. Né? Eu tenho 1, 1 e 4. Né? Eu tenho 4 vezes 1, é 4. Então aqui eu tenho um fator na frente numérico que é 6. Né? Eu tenho 6 sobre 2, que é 13, e as constantes que sobraram. 13 e as constantes que sobraram. Bom, agora eu vou por numérics, né? Eu vou então substituir o H cortado C numericamente, que é o famoso 1973 eletrovольts Angstrom, né? E a massa do elétron, a energia de repouso do elétron, vou escrever em unidade de electrovolts, né? Que é o 511 keV, quilo, né? 10 a 3. E o tamanho o tamanho L, né? O tamanho L é 1 angstrom, então aqui eu tenho 1 angstrom ao quadrado. O nível de energia do estado fundamental da partícula dentro dessa caixa, que é o E, vale numericamente, né? Vai sair, claro, em unidade de electrovolts, sai 226 electrovolts, mais ou menos. 226 electrovolts. Esse é o nível de energia do estado fundamental da partícula dentro dessa caixa, que tem basicamente tamanho. Ela é, claro, não é um cubo, né? Mas tem tamanhos atômicos, né? As arestas têm tamanhos atômicos. Então, a partícula, um elétron dentro de uma caixa de tamanho atômico tem 226 electrovolts de energia. Vamos passar para o próximo estado excitado, né? O primeiro estado excitado, que é o próximo nível de energia. Bom, aí, lembrando que como eu tenho 4N3, esse aqui é perigoso. Eu vou trabalhar para os menores níveis com os números quânticos N1 e N2. Vou só cambiar eles aqui. Tá? Começando com os 3, 1, eu tenho o estado fundamental. Agora eu vou ter que subir um deles para 2, né? Subir um deles para 2. Tem duas maneiras de fazer isso, tá? Eu subo o N1 para 2, ou eu subo o N2 para 2 e mantenho, claro, o N3 sempre em 1, porque senão vai explodir, né? Ele é multiplicado por 4. Por enquanto, deixa ele no 1. Então, eu posso cambiar quem vai ficar com o número quântico 2. Ou o N1 ou o N2. Tá? Eu tenho duas possibilidades. Só que, né, diferentes combinações de números quânticos me dão diferentes energias. Né? Deveriam, né? Diferentes energias ou diferentes, na verdade, diferentes autofunções, né? Lembrando, só para lembrar aqui, né? Diferentes números quânticos vão dar diferentes autofunções. Lembrando que aqui os senos, as funções periódicas, estão sendo calculadas nos números quânticos. Né? Então, se eu tenho distintos números quânticos aqui, eu tenho distintas autofunções. Mas só que, neste caso aqui, para o primeiro estado excitado, para a partícula dentro dessa caixa aí, né? As duas possibilidades, né? 2, 1 e 1, 2, 1, dá a mesma energia. Ou seja, a energia é a mesma. Ou seja, se eu calculasse a energia E211, ou seja, E211 e a E121, que são as duas possibilidades, o nível de energia é exatamente o mesmo. A soma aqui seria a mesma, né? Por exemplo, o E211 é 414 e a E121 é 144. É a mesma energia. Então eu tenho para essas duas combinações de números quânticos, eu tenho a mesma energia. Tá? Mesma energia. E se a gente calcular aqui explicitamente, o fator aqui que sobra é 9, né? Tenho 9 meios dessa tralha toda aqui. Então eu tenho a mesma energia para dois conjuntos distintos de números quânticos, correspondentes ao primeiro estado excitado da partícula nessa caixa. Se eu calcular numericamente, o 9 meios aqui, tá? É exatamente 3 meios da E1. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, se eu multiplicar por 3 meios a E111, eu vou obter 9 meios dessa tralha. Então, basicamente, a energia do primeiro estado excitado, que tem duas combinações possíveis para os números quânticos N1, N2 e N3, vale 3 meios da energia do estado fundamental, que dá numericamente, né, 3 meios de 226 dá 339 electrovolts. Neste caso, como eu estava comentando com vocês, né,
Se eu tenho duas combinações de números quânticos, eu tenho duas autofunções para esse mesmo nível de energia de 339 eletronvolts. Então, o primeiro estado excitado para a partícula dentro dessa caixa aí, né, onde dois lados são iguais, né, tem degenerescência igual a 2. Eu tenho para o mesmo nível de energia, 339 eletronvolts, eu tenho duas autofunções correspondentes. Uma autofunções cujos números quânticos é 2, 1, 1, e a outra autofunções que tem números quânticos 1, 2, 1. Eu vou aqui, né, na solução das autofunções, e lembra que os produtos dos senos vão ser diferentes, porque os números quânticos aqui são distintos, né? Isso me dá autofunções distintas. Aqui eu tenho um estado de energia, que é o primeiro estado excitado, é duplamente degenerado. Este nível de energia é duplamente degenerado. Se eu for para o próximo nível de energia, né, aí, como eu já tenho um dos N's, tanto N como N já no nível 2, agora o próximo nível de energia é colocar os dois caras aqui na direção x e y, né, os dois números quânticos na direção x e y, ambos igual a 2. Então mexe no 3, porque senão explode o número, né? Certo? Então, ambos são 2. Ambos são 2. Claro que isso vai me dar um único nível de energia, porque é uma única combinação de números quânticos me dá a próxima energia, que é o segundo estado excitado. Então, o segundo estado excitado corresponde aos números quânticos 2, 2, 1. 2, 2, 1, né? Só tem um nível de energia, só tem um autoestado, uma combinação possível dos N's que me dá este nível. Então, esse nível de energia, o segundo estado excitado, é não degenerado. Só tem uma autofunção para esse conjunto de valores aqui de N. Né? Calculando explicitamente, né, o nível de energia associado ao segundo estado excitado, que é o E221, né? 221. Aqui eu tenho os N's ao quadrado, né? Então aqui eu tenho 4, 4, 1, mas multiplicado por 4, N3 quadrado. Né? Isso vai dar 16, né? 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12, né? 12 por 2, isso vai dar 6. Você consegue ver que isso aqui é basicamente 3 vezes o estado fundamental, né? 3, perdão, 2 vezes, né? 2 vezes o estado fundamental. Hoje, 2 vezes 226, isso dá 452 eletronvolts, tá? Então aqui eu consegui mostrar para vocês que é o caso onde dois lados da caixa são iguais, o terceiro não é, né? O resultado disso, a implicação disso é que eu vou ter níveis de energia, não são todos, né? Eu vou ter níveis de energia que vão ser degenerados. No caso aqui eu mostrei que o primeiro estado excitado é degenerado, o estado fundamental não é, o segundo estado excitado não é. Se eu for para aumentar agora aqui, vocês vão ver também, fazendo a brincadeira, né? Vocês vão ver que eu vou ter outros níveis de energia que vão ser degenerados. Eu vou ter combinações, né, em que eu vou ter mais de um conjunto de números quânticos correspondendo à mesma energia. Agora eu vou fazer o caso bem particular, onde todos os lados são iguais. Então aqui a minha caixa vai deixar de ser um paralelepípedo e vai ser um cubo, né? Um cubo de aresta L. Então aqui é um caso particular do caso geral anterior. Lembrando novamente, né? Se os lados são todos diferentes, os níveis de energia não são degenerados, né? Se pelo menos um dos lados são iguais, dois lados são iguais, né? Pelo menos dois deles são iguais, eu vou entrar degenerescência. Pelo menos alguns dos níveis de energia vão ser degenerados. Agora eu vou fazer um caso onde os três lados são iguais. Tá? Todos eles são L. Então, se eu pegar a expressão geral das autofunções e dos níveis de energia para o caso onde os lados são todos iguais, né, eu obtenho aqui a expressão da autofunção para este caso, para o cubo. Né? Então, a partir de um cubo de aresta L, as autofunções são essas. Né? Claro, de novo, elas ainda dependem dos números quânticos principais, dos números quânticos N1, N2 e N3, mas só que aqui dentro, né, a largura em cada direção é a mesma, né? É L. E aqui na normalização, o produto L1, L2 e L3 vira L ao cubo, né? Aqui os níveis de energia, né, já está faturado, né? Os níveis de energia basicamente vão ser dados em termos da largura do cubo, né, da aresta do cubo, e da soma dos quadrados dos números quânticos N1, N2 e N3. Né? Vamos calcular então para este caso, onde eu tenho um cubo, qual é a energia do estado fundamental,
gente já mostrou, né? O estado fundamental tem que corresponder aos números quânticos todos 1, né? Isso então vai dar como energia do estado fundamental para eles 1, 1, 1, né? Esta energia, né? 3π quadrada, H4 ao quadrado. Então isso aqui vai dar um 3, né? 1 dá 3, então tem 3 sobre 2 e as constantes. O próximo nível de energia, né, que é o primeiro estado excitado, né, algum dos valores de n vai ter que subir para 2. Né? Lembrando que eu tenho 1, e basta agora para ter o próximo nível de energia que algum deles vá para 2 e os outros fiquem no 1. Né? Neste caso, eu tenho 3 opções. Para um deles passar para 2 e manter os outros em 1, eu posso ter esta opção, onde o N1 é 2 e os outros são 1. O N2 é 2 e os outros são 1. E o N3 é 2 e os outros são 1. Então, aqui neste caso, eu vou ter o mesmo nível de energia, mas com 3 conjuntos de números quânticos. Né? 2, 1, N2, 1 e 1, 1, 2. Então, aqui, o primeiro estado excitado da caixa, né, cúbica, né, do cubo, né, ele é triplamente degenerado. O mesmo nível de energia, que é o E211 ou E112, né, eu tenho 3 autofunções correspondentes. Lembrando que combinações diferentes dos números quânticos me dá autofunções distintas. Então, eu tenho 3 autofunções para o mesmo nível de energia, que é, se um deles é 2, né, então eu tenho 1, 4, 1, 1, 4, 1, isso me dá 6 aqui em cima, né? 1, 2 dá 6. Então eu tenho um nível de energia, primeiro estado excitado, triplamente degenerado, o cubo, 6 meios das constantes. Né? Isso então é triplamente degenerado. Se eu for para o próximo nível de energia, que é o segundo estado excitado, né? Também eu vou ter um estado de energia que é triplamente degenerado. Por quê? Eu vou ter que alçar mais um dos números quânticos a 2 também. Então, eu vou ter que ter 2, 2, 1. Tá? Mas também eu vou ter 3 maneiras de fazer isso. Dois dos números quânticos 2 e um deles apenas 1. São essas 3 maneiras aqui. N1, 2, N2, 2, N1, 3. A outra maneira é N1, 2, N2, 1, N3, 2. E a última maneira é N1, 1, N2, 2, N3, 2. 3 maneiras distintas que vão me dar a mesma energia, que é 9,5 vezes a constante. Né? Mesma energia, mas esses 3 conjuntos me dão 3 autofunções diferentes. Então, o segundo estado excitado também é triplamente degenerado, como é o primeiro estado excitado. Então, o nível estado fundamental da caixa cúbica, né? Caixa cúbica é não degenerado. O primeiro estado excitado é triplamente degenerado. O segundo estado excitado é triplamente degenerado também. E a gente pode fazer isso, extrapolar também para os próximos níveis. Né? Eu vou só mostrar para vocês graficamente, só para vocês entenderem. Né? Aqui eu tenho uma representação gráfica desses níveis de energia para a caixa cúbica. Né? Aqui está uma representação em cores, né, dos níveis de energia. Aqui na direita estão as combinações. Né? Então, por exemplo, aqui para o estado fundamental, que está aqui desenhado como vermelho, nível de energia, aqui está o zero das energias, né? E aqui está a energia do estado fundamental, que é um vermelhinho. Isso corresponde a esse conjunto de números quânticos, né? O segundo nível de energia, que é o primeiro estado excitado, a gente mostrou agora há pouco, né, que é triplamente degenerado. Eu tenho o mesmo nível de energia, mas 3 autofunções. Acabei de mostrar agora aqui que o segundo estado excitado, que é o verdinho aqui, né, também é triplamente degenerado. Se eu continuar essa conversa, eu vou ver que o terceiro estado excitado é triplamente degenerado. O nível 222 volta a ser não degenerado, né? Eu só tenho uma única combinação que me dá energia 222, né? E interessante, aqui neste estado de energia depois do 222, será que estado excitado? O quinto estado excitado, ele tem sim uma degenerescência de ordem 6, né? Eu tenho 6 combinações
que vão me dar a mesma energia que a energia do quinto estado excitado. Acho que é quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto estado excitado. Eu tenho degenerescência de ordem 6. Nível de energia, este nível de energia aqui nem sei como se diz aqui em português, né? Sextamente de ordem 6 degenerado. Interessante que ele muda, né, de 3 para 6 para o quinto nível de... o sexto nível de energia. Aqui é interessante que estão as cores, né? Eu separei por cores cada nível de energia, né? Vermelho, estado fundamental, depois laranjinha, verde, né? E as combinações dos números, né, quânticos para cada nível de energia. O que está aqui desenhado, vou aumentar um pouco, o que está representado, né, nesse cubo, são os valores dos números quânticos, tá? Então aqui eu tenho um cubo, onde as coordenadas aqui são inteiras, né, que são os valores do N1, do N2 e do N3, para cada caso desses aqui. Vocês vejam bem que aqui para o nível de estado fundamental, que é o 1, isso corresponde a esse ponto aqui, nesse espaço. Nós até pensamos que isso é um espaço dimensional, um espaço dos N's, né? O espaço dos números quânticos N, né? O vermelhinho está aqui, é o 1, é um ponto desse, ele tem uma coordenada nesse espaço dos N's, né? Aqui os 3 N's, os 3 conjuntos de N correspondentes ao segundo nível de energia. Então, aqui, ó. Laranjinhas, os N's correspondentes e assim por diante para os outros níveis. Né? Eu mostrei isso aqui que vocês conseguem entender que se eu tenho muitos níveis de energia, eu consigo pensar que os números quânticos associados a cada um dos níveis de energia, eles formam um espaço, né? Um espaço, eles fazem parte das coordenadas nesse espaço, né? Que é um espaço dos números quânticos, né? N1, N2, N3. Vocês nem vão lembrar mais, mas eu usei esse espaço dos números quânticos N1, N2 e N3 quando a gente analisou lá o caso 3D do caso do corpo negro, né? A cavidade, né? A gente estava analisando dentro da cavidade em 3D, né? Qual é que era o número de nós possíveis para as funções de onda, né? Agora não eram funções de onda, né? Agora o número de ondas possíveis, ondas estacionárias eletromagnéticas possíveis dentro dentro da cavidade. Até a gente assumiu que a cavidade era uma caixa, né? Em algum momento nas nossas argumentações a gente falou desse espaço dos números quânticos N, né? A gente construiu vetores, né? Vetores nesse espaço 3D dos N's, né? Onde cada uma das componentes são os números quânticos, N1, N2, N3. Mas é interessante essa representação aqui dos números quânticos como sendo um espaço, né, 3D, tridimensional. Aqui também, a parte gráfica, separando, como a gente já fez a conta, do estado fundamental e do primeiro estado excitado, né, que é o triplamente degenerado, né? Aqui estão as representações das autofunções, não a completa, mas por coordenada, né? Lembrando que, no caso do estado fundamental, todas elas são funções senoidais, né? Tanto na direção x, direção y, direção z, e o argumento naquela direção do seno é o mesmo. Então, a forma funcional da função de onda φ, né? φ1, φ2, φ3, em cada uma das direções espaciais, no caso do estado fundamental, onde as funções de onda têm a mesma forma em cada direção, que é a senoidal, né? As funções de onda são bem conhecidas. Elas são simétricas, elas são iguais, né? Mesma forma funcional em cada uma das coordenadas, z, y e x. Mesma forma no caso do estado fundamental. No caso do estado degenerado, o primeiro estado excitado, né? Que corresponde a 3 combinações dos números quânticos, né? Que é as combinações 2, 1, 1, 1, 2, 1 e 1, 1, 2 para o mesmo nível de energia, né, que é triplamente degenerado. Cada uma dessas combinações de números quânticos, né, por exemplo, esta e esta, vão corresponder a autofunções em cada direção, né, φ1, φ2, φ3 em cada direção, distintas. Né. No caso dos números quânticos 2, 1, 1, a y e a z têm a mesma forma funcional. Né. O número quântico é igual.
funcional, só que a função de onda na direção x tem um número quântico diferente, é 2. Ela muda de forma. Ela deixa de ser um seno e vira um cosseno, lembrando que lembram, né, as funções de onda elas têm que ser nulas nas paredes da caixa, né? Então ela tem que ser zero aqui. Eu vou ter aquela estrutura de nós, né? Então eu deixo de ser senoidais, como é em z, x e y, para ser cossenoidal, por exemplo, em x. A mesma coisa aqui, né? Aqui os números quânticos são iguais no x e no z. No x e no z, e no y é diferente. N igual a 2, que é um seno, né? E um cosseno. Seno no z no x e cosseno no y. E finalmente, né? N é igual aqui, basicamente o z é separado, né? Cossenoidal, e a x e a y são ambas a mesma forma funcionando. Então, aqui eu estou tentando mostrar para vocês como é que funcionam os comportamentos das autofunções desacopladas por direção, né? Mapeando ela direção a direção. E o comportamento quando eu mudo, né? Os números quânticos, né? Por exemplo, aqui os números quânticos associados aos três autoestados associado às três autofunções, ao autoestado, associado ao mesmo nível de energia que é a energia do primeiro estado excitado. Né? Claro que a autofunção completa é a combinação, é o produto, né? É o produto dessas três autofunções individuais em cada direção. Né? Aqui eu estou mostrando graficamente a representação gráfica da densidade de probabilidade 3D, né? Que é o módulo quadrado das funções de onda, das autofunções. Né? Eu vou vir aqui nas autofunções e tomar o φ quadrado, né? Módulo quadrado de φ. Claro que eu não tenho como representar aqui o módulo quadrado de φ no caso completo 3D. Então aqui eu só vou mostrar as variações nas coordenadas x e y, né? X e y, e o valor, quanto é que é o valor da densidade de probabilidade, né? Claro, com z constante. Eu vou fixar z e vou devariar x e y e mapear qual é que é o valor de π quadrado. Aqui estão representados aqueles três estados degenerados ali do primeiro estado excitado da partícula numa caixa cúbica, né? O 211, o 21 e o 112, né? Aqui estão os três, né? Aqui está o estado fundamental, né? Que é o 1, 1. A π quadrado para o estado fundamental em termos de x e y tem essa forma, né? Basicamente é a função seno, né? Nas três direções, seno quadrado, né? Essas direções me dá em 2D este comportamento para π quadrado. E aqui eu estou mostrando só dois dos estados excitados aqui, né? O 2, 1 e o 2, 1, 2, 1. Dois dos níveis degenerados para a caixa, né? Também em termos das coordenadas. Tá? Lembrando que eu tive que fixar z aqui, porque não tem como representar mais coordenadas aqui embaixo. Né? Então, no plano aqui, eu tenho x, y, e no eixo z eu tenho quanto é que vale o módulo quadrado de π, ou π quadrado. E finalmente, para encerrar a aula, aqui é uma coisa bem interessante que eu achei no Wolfram, tá? No Wolfram Alpha, ele consegue, para o estado fundamental, acho que é para o estado fundamental, né? Ele consegue mapear quanto é que é a densidade de probabilidade, né? O P de x, y, z, que é o módulo quadrado de π, mapeado nas três coordenadas, tá? As três coordenadas, x, y, z. Então aqui, nessas caixinhas, aqui eu estou com... e também o Wolfram Alpha, ele representa, né, a densidade de probabilidade em termos das três coordenadas, né, para vários valores de L. Você pode simular valores de L todos iguais ou valores de L distintos. Tá? Por exemplo, aqui, vou mostrar. Se você entrar lá na simulação, vai ter todos os casos. Tá? Então, um pouquinho mais, acho que vou enxergar, um pouquinho mais. Então, o que está aqui acontecendo nesse primeiro plot, tá? Nesse primeiro gráfico aqui 3D, é o nível de energia é o fundamental. Então, aqui eu estou no estado fundamental da partícula numa caixa,
onde os lados são iguais. Aqui você pode escolher a largura, o tamanho e quanto é que vale, né, a largura e a altura e também o número quântico, né? No caso aqui o número quântico todos os números quânticos são 1, né? E aqui estão as larguras. As larguras são todas iguais. O número quântico n igual a 1, né? Então significa que aqui eu estou representando a densidade de probabilidade para o nível de energia estado fundamental, né? O que ele mapeia aqui, vocês conseguem ver nas coordenadas, né? Aqui eu tenho coordenada x, y, aqui o z, né? E o que ele mostra aqui dentro é o valor de P. Vocês conseguem ver aqui do caso do valor da densidade, no caso 2D, né? Você consegue ver que a densidade de probabilidade, no caso da partícula no estado fundamental, a concentração toda da densidade de probabilidade está em torno da origem, né? Na verdade, em torno da origem do sistema de coordenadas x, y, z, né? Um pico da densidade, depois, quando eu me afasto da origem do sistema de coordenadas, do miolinho, a densidade de parte de probabilidade diminui, né? Drasticamente, indo a zero, claro, nas proximidades da borda da caixa, né? O que está representado é exatamente essa bolinha, né? Lá no miolinho, no centro dessa esfera é a origem do sistema de coordenadas, né? Em torno desse centro tem a densidade de probabilidade alta, e a maneira que eu vou saindo, me afastando em 3D da origem do sistema de coordenadas, a minha densidade de probabilidade diminui, e aqui está representado pelo esmaecimento do cinza, tá? Então, lá no meio está bem denso, e fora aqui está menos denso. Aí está aqui mapeando a densidade na forma de cores, né? Cinza, um cinza mais escuro, mais denso, e cinza mais claro, menos denso. Isso para um estado fundamental, para uma caixa que tem lados iguais, né? Que foi o que nós acabamos de fazer ali, né? Mas ele também faz para lados diferentes. Por exemplo, aqui os lados são distintos. Por exemplo, o lado L1 é o dobro do L2 e o L3 é o quatro vezes o L2. Então eu tenho os três lados distintos, né? 2, 1, 4. E aí ele mostra a representação das densidades de probabilidade tridimensional, né? A gente tem estruturas diferentes no caso da partícula com uma caixa com o mesmo lado, né? Com o mesmo tamanho de lado, né? Veja que as estruturas mudam, né? As estruturas mudam, inclusive tem sequenciais aqui das distribuições, né? E aqui o caso bem diferente, também com lados distintos, né? 4, 2, 3. As relações entre as larguras, né? Alturas e profundidades, né? Uma outra estrutura para as densidades, né? Não são mais esferas com densidade maior no centro, esmaecendo nas bordas, né? As bordas são relacionadas a chegar próximo das bordas da caixa, né? Aqui não, é uma estrutura de, sei lá, hotspots que a gente chama, né? Tem concentrações espaciais da densidade de probabilidade, né? Em conjuntos, né? Bem localizados, tanto aqui neste caso quanto neste caso aqui. É bem interessante, eu quase não tinha visto em lugar nenhuma demonstração, uma simulação disso, tá? Então, o que está sendo mostrado aqui graficamente, né, é a densidade de probabilidade em 3D, então com as três coordenadas aqui, mas a representação da densidade de probabilidade é na forma de cor, tá? No caso aqui é cinza, né? As cores mais cinza escuro, densidade mais alta, e cinza mais claro, densidade menos proeminentes, né? A gente mostrou aqui os três casos, né? A representação dos níveis de energia, a estrutura do espaço dos N's, né? As autofunções direção a direção, a combinação das autofunções para dar psi quadrado no caso do bidimensional, né? A base xy, e finalmente a estrutura 3D das densidades de probabilidade. Eu só vou comentar só para ver a questão do átomo de hidrogênio, né? Você já sabe a história da quando a gente aprende química no ensino médio, né? É que é o nome, os orbitais, né? Os orbitais lá, que é a esfera, a dupla altéria, etc., nada mais é que a representação da densidade de probabilidade, né, em termos das coordenadas espaciais x, y, z, né? Aqui a gente teria os orbitais, né? Os orbitais para uma partícula numa caixa,
cúbica, né, sem os lados iguais, aqui os orbitais para os casos onde a caixa não é cúbica, tem lados diferentes. Aí, dependendo de como é que é os lados da caixa, as configurações que a gente tem aqui são distintos, né? A mesma coisa vai acontecer no átomo de hidrogênio, que é o caso 3D, né? Os orbitais ou as formas funcionais de π² vão ser distintas dependendo dos números quânticos e quais níveis de energia a gente está, né? Desde o estado fundamental até os estados de mais alta energia. Certo? Então eu vou ficar aqui para a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai continuar fazendo exercícios de fixação sobre os casos 3D, né? Principalmente a partícula na caixa, né? Mais algumas análises e depois a gente vai analisar o oscilador harmônico 3D. Como a gente sabe a solução unidimensional para o oscilador que a gente fez na aula passada, em detalhes, né? A gente vai construir a solução tridimensional, então o oscilador harmônico em mais de uma dimensão. Pode ser o oscilador harmônico 2D, que é o oscilador harmônico isotrópico, por exemplo, que a gente vê em mecânica clássica, né? Tanto o isotrópico quanto o anisotrópico, né? Especificamente o isotrópico. Mas também a versão 3D, se a gente está modelando, por exemplo, moléculas que estão ligadas, né, ou átomos não sólidos, né, a gente modela como partículas sujeito a ser osciladores harmônicos nas 3 direções. Né. A gente vai fazer o caso completo na aula que vem, do caso tridimensional do oscilador, e aí sim a gente está pronto para encaminhar para o átomo de hidrogênio. Primeiro a gente vai passar ainda pelo momento angular, né? O momento angular é um observável conhecido em mecânica clássica, né? A gente vai agora depois analisar como é que ele vai se comportar do ponto de vista quântico, né? Lembrando que se o momento angular é um observável, ele vai ser representado por um operador, né? Então a gente vai aprender a representar o momento angular em mecânica quântica na forma de um operador, porque o momento angular vai ser crucial para a gente construir as autofunções, né? A solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Né? E também o momento angular é a base do entendimento do spin. Né? Eu só consigo entender spin se eu entendo o momento angular. Né? O momento angular orbital, o spin é o momento angular intrínseco, né, da partícula. Então eu só consigo entender como é que funciona toda a álgebra de spin, o que é um spin minimamente, né, se eu entender como é que funciona o momento angular, observável momento angular em mecânica quântica, né? Que a gente já sabe, vai ser representado por um operador que deve ter autofunções associadas, né? Todo operador Hamiltoniano tem autofunções associadas. Né? Então a gente vai fazer isso na aula que vem em 3D, então oscilador harmônico, e depois vamos na terça que vem, a gente vai ver a questão do momento angular, né? Começar a ver a questão do momento angular. Aqui é uma representação gráfica, né? Das autofunções, né, das funções de onda e a função de onda ao quadrado do oscilador 2D, é o oscilador isotrópico 2D, né? Tanto a π², né, a função de onda, que no caso 2D só tem 2 coordenadas, que é x, y, né? E o π², né, em termos de x, y, né? Os gráficos, né, tanto da função de onda quanto do quadrado da função de onda. Como sempre, eu sempre coloco aqui algumas referências, né, relativo a mecânica quântica do ponto de vista do ensino, né, e aplicações de ensino. Certo? Fico por aqui, fico para dúvidas, questionamentos